Olá para você que me assiste, meu nome é Arildo e hoje nós vamos falar sobre vencer obstáculos. Antes de avançar no estudo, eu gostaria de deixar apenas alguns recados aqui. Primeiro, agradecer a todos vocês que compartilharam os 2 vídeos anteriores, que divulgaram, que passaram para os seus amigos os vídeos dos estudos das lições bíblicas. Então eu fico muito grato, fico muito agradecido a Deus em primeiro lugar e a vocês, porque entendem a importância de passar adiante o conhecimento da palavra de Deus, a importância de estudar a Bíblia, de estudar a palavra, e é esse meu objetivo aqui, é tentar transmitir a mais pessoas essa palavra. E o segundo recado é pedir desculpas a vocês, porque eu não consegui, devido ao meu trabalho, às atividades do dia a dia, gravar o vídeo da terceira lição do terceiro estudo que está sendo gravado agora. Mas não desanimamos e vencemos obstáculos. É o tema de hoje. Conforme estudamos nos vídeos anteriores, o povo judeu saiu da Babilônia, onde estava preso, onde estava cativo, por autorização do rei Ciro, e a partir disso eles voltaram para Jerusalém para reconstruir o templo. Este era o objetivo deles. Eles reconstruíram primeiramente o altar, depois eles reconstruíram e acabaram o alicerce do novo templo, e para reconstruir o templo propriamente dito, eles tiveram dificuldades. Eles tiveram muitos obstáculos para enfrentar. Os primeiros obstáculos que eles enfrentaram foram adversários astutos. Adversários, pessoas que não queriam a reconstrução do templo. Se tratava de judeus samaritanos. E os judeus samaritanos com outros judeus não se davam bem. E de onde vieram os samaritanos? Samaritanos, eles eram fruto de casamentos mistos que houveram entre judeus e estrangeiros. Desde o momento em que que um povo foi trazido da Assíria, muitos anos atrás, para morar naquela região. E o grande problema é que eles eram sincretistas. Esse era o grande problema. Eles adoravam o Deus Israel, mas adoravam outros deuses também. Então o Deus de Israel para eles era apenas mais um, dentre todos os outros deuses, dentre todos os deuses que eles adoravam. E aí não era esse o ensino dado por Deus, pelo Deus vivo, ao seu povo judeu, seu povo de Israel. E o que foi que eles fizeram então? Eles ofereceram ajuda, esses judeus samaritanos ofereceram ajuda, uma ajuda disfarçada para reconstruir o templo, pensando já, é claro, em parar a obra, dificultar a obra depois que estivessem ali já instalados, ajudando a reconstruir o templo. Porém, os judeus que estavam reconstruindo o templo, os que vieram da Babilônia, já estavam espertos, já estavam ligados de que aqueles eram inimigos da obra, inimigos de Deus. E provavelmente eles iam querer depois usar o templo para adorar os seus deuses, dizendo: não, nós ajudamos a reconstruir o templo, nós temos direito de usá-lo para o que quisermos, ou alguma coisa do tipo. Então eles já estavam sendo vistos pelos judeus como adversários ali. Já foram identificados como adversários, como nós vemos no texto do livro de Esdras. Dessa forma, os judeus recusaram a ajuda desses judeus samaritanos, desse povo sincretista que adorava outros deuses. Mas houve uma consequência da recusa deles, que foi que aqueles judeus samaritanos começaram a interferir, a impedir, a atrapalhar a reconstrução do templo, aquela obra. Eles chegaram ao ponto de subornar pessoas nobres da corte persa para atrapalhar aquela obra, até que chegou ao ponto deles não suportarem mais, daqueles que estavam reconstruindo o templo não aguentarem e simplesmente pararem aquela construção, pararem aquela obra. Foi um momento muito difícil, com certeza, um momento de desânimo, um momento de tristeza, por causa de tantas dificuldades que eles estavam enfrentando para cumprir um projeto de Deus, para fazer algo que Deus havia os chamado para fazer. Assim a obra ficou parada, e ficou parada por aproximadamente 15 ou 16 anos, até que o templo finalmente foi concluído. Mas isso é assunto para um próximo vídeo, para um próximo estudo. A Bíblia mostra também que eles enfrentaram uma oposição sistemática. Existe um ponto importante da gente observar no relato bíblico, está em Esdras capítulo 4, é que o relato em relação ao desânimo que esses judeus enfrentaram, a esses obstáculos que eles enfrentaram para a reconstrução do templo, está no capítulo 4, como disse, a partir do versículo 1 até o versículo 5, e depois conclui no versículo 24.
E existe um intervalo nesse texto que é está no versículo, desde o versículo 6 até o versículo 23, 6 a 23 do capítulo 4, que fala sobre a oposição, uma oposição sistemática que eles enfrentaram depois da reconstrução do templo. Esse modo de escrita era muito comum na antiguidade, em que o escritor ele dava uma pausa naquilo que ele estava escrevendo e então outro texto era inserido, outro assunto era inserido depois. De alguma forma esses textos foram organizados assim, e então se conclui no versículo 24 aquilo que estava falando no versículo 5 ainda. E desde o versículo 6 ao 23 traz outro relato dessa oposição sistemática que eles enfrentavam. Esse relato que está entre o versículo 6 e 23 fala sobre cartas que os inimigos ali, os adversários ali, enviaram para o rei ou para os reis, porque se passaram vários reis até que o templo fosse concluído e Jerusalém fosse reconstruída. Nesse período todo foram vários reis. E fala de uma primeira carta para o rei Xerxes, que foi enviada, que é o Assuero, lá do livro de Esther, né, a mesma pessoa. E nesse relato de Esdras não fala mais sobre isso. Provavelmente essa carta não deu em nada, mas foi uma carta enviada pelos adversários falando mal a respeito daquele povo judeu que estava tentando reconstruir suas vidas e reconstruir a cidade. Logo depois eles enviaram outra carta para o novo rei, o rei Artaxerxes, falando sobre o histórico mal, né, de Jerusalém, o histórico de rebelião de Jerusalém, alegando muitas coisas. E o rei Artaxerxes então ele proíbe a obra, ele responde à carta, ele aceita aquela queixa, né, daqueles líderes adversários do povo judeu. E então responde dizendo para parar a obra. Mas não, a história não para aí. Depois, muito tempo depois, nós vemos que Artaxerxes ele autoriza Neemias, nós conhecemos a história de Neemias, autoriza e dá recursos para Neemias depois de muitos anos, para que Neemias voltasse para Jerusalém, fosse para Jerusalém e reconstruísse os muros da cidade, reconstruísse Jerusalém. Então essa decisão de Artaxerxes nesse momento não foi definitiva, porque depois ele enviou ajuda e permitiu que fosse reconstruída a cidade de Jerusalém. Isso tudo nos faz refletir de que em todas as épocas o povo de Deus sofreu oposição. Todas as épocas, todos os tempos, o povo que se dedica, que busca se dedicar ao Senhor, ainda que com seus altos e baixos, sofre oposição. E nós sofremos oposições o tempo inteiro. Quando nós queremos fazer a coisa certa, quando nós queremos tomar decisões corretas, quando queremos ser éticos em certos pontos que muitas pessoas não são, quando a corrupção está em nossa frente, nós temos a oportunidade de nos corromper com alguma coisa, alguma situação, e especialmente no âmbito profissional, ainda mais para quem trabalha no âmbito público, e você diz não, você pode sofrer oposição por querer fazer a coisa certa. Isso acontece com todo mundo e aconteceu desde sempre com aqueles que se dedicam a buscar e adorar e servir ao Senhor, ao Deus vivo. Vamos rapidamente para algumas lições práticas então, e a primeira é que tenhamos discernimento para enfrentar os obstáculos. Aquele povo teve discernimento para identificar os adversários como adversários. Eles não ficaram simplesmente felizes, nossa, coisa boa, que vai vir alguém nos ajudar. Não, eles entenderam que eram adversários que iam depois querer o templo para eles, adorar outros deuses ali, e isso não era permitido pelos decretos do Deus vivo. Desse modo, nós precisamos entender que nós não podemos negociar princípios. Talvez essa seja a chave desse ponto aqui. Não podemos negociar princípios. Se você tem um princípio, se você segue um princípio, se você tem valores, sabe, valores íntimos, valores pessoais, né? Claro que não estou falando de valores financeiros. Mantenha seus valores, mantenha seus princípios. Esse é o conselho da Bíblia para nós. Mesmo diante de propostas, mesmo diante de coisas que talvez em primeiro momento te tragam benefícios, assim como traria benefícios ao povo, ter alguém que os ajudasse, né, que o ajudasse a reconstruir aquele templo imediatamente. Mas eles tiveram discernimento para não negociar os seus princípios. Último ponto, aguenta mais um pouquinho,
fala sobre a perseverança que nós precisamos ter quando enfrentamos obstáculos. Não é de hoje que o povo de Deus enfrenta obstáculos, não é de hoje que aquele que se dedica a Deus enfrenta oposição, mas nós vemos na Bíblia vários exemplos de pessoas que, mesmo sendo perseguidas, mantiveram-se firmes nos seus princípios, no caminho, né, em Jesus ou no Deus eterno, antes mesmo no Antigo Testamento, pessoas que se mantiveram caminhando, pessoas que continuaram a sua missão. Então o conselho da palavra de Deus é não pare diante dos obstáculos. Aquelas pessoas, infelizmente, nesse momento, eles pararam a reconstrução do templo e foram cuidar das suas casas. Isso está lá no livro do profeta Ageu, que é pequenininho, eu sugiro que você leia também. E eles voltaram para suas casas, reconstruíram as suas casas, deixaram as suas casas luxuosas, enquanto que a obra de reconstrução do templo estava parada. Eles foram dar conta de resolver suas questões, seguir a sua vida, esquecendo nesse momento daquilo que eles vieram fazer em Jerusalém, daquilo que foi o principal motivo pelo qual Deus os libertou, aquilo que eles deveriam fazer logo no início, quando chegaram em Jerusalém novamente, mas devido à oposição eles pararam. E esse exemplo é importante para nós refletirmos e pensarmos que nós não podemos agir assim, que é parar de caminhar. Nós precisamos perseverar, não importa o obstáculo que você esteja enfrentando, eu não sei na sua vida aquilo que você está enfrentando, com certeza você tem problemas, assim como eu tenho problemas também, mas nós precisamos continuar caminhando, sem desistir, sem parar na reconstrução da obra, sem parar aquilo para o que Deus nos chamou a fazer. Fechando então, a grande questão é como nós vamos enfrentar esses obstáculos que vêm à nossa frente. Como você enfrenta as dificuldades? Dificuldades, obstáculos, você vai enfrentar sempre que você quiser fazer o certo, fazer o bem, em qualquer área da sua vida, qualquer coisa para que você foi chamado. Como você enfrenta os obstáculos? Que você fique com essa lição da Bíblia, da Palavra de Deus, dessa história muito rica, que fala sobre termos discernimento, para entendermos quando estamos caindo numa cilada ou quando estamos prestes a cair numa cilada, e que tenhamos também perseverança para continuar e não parar, independentemente da oposição que enfrentarmos. Obrigado por assistir esse estudo até aqui. Deixe o seu comentário, deixe sua curtida e o seu gostei, compartilhe com os seus amigos, e no próximo vídeo vamos falar sobre o momento em que eles voltaram ao trabalho e reconstruíram o templo. Até o próximo vídeo!